Pauta número 2, a Câmara de Curitiba convocou Ana Júlia Ribeiro para tomar posse da cadeira deixada por Renato Freitas, cassado por quebra de decoro parlamentar depois que ele invadiu uma igreja. A convocação da jovem política petista foi oficializada pela Casa Legislativa na manhã de hoje. A solenidade de posse está marcada para as 9 horas da próxima terça-feira no plenário da Câmara. Ana Júlia Ribeiro vai assumir a cadeira deixada por seu correligionário, Renato Freitas, depois da Câmara oficializar pela segunda vez a bicassação do ex-vereador. Ana Júlia ainda não vê como definitiva a cassação de Freitas e diz que acredita na ação da defesa junto ao judiciário. Não há uma expectativa muito diferente do que foi antes, né? Então, eu ainda tenho a expectativa de que, de fato, a justiça seja feita, né? Ainda há questões jurídicas para serem discutidas. Tem uma ação já no tribunal em relação a esse mesmo tema, protocolado pela defesa do Renato, qual é uma defesa que eu confio muito e é muito competente e tem mostrado isso durante esse período. Então, ainda não é um cenário definitivo. E espero que toda essa situação possa ser corrigida pelo judiciário. Com 22 anos, a estudante de Direito e Filosofia é a mais jovem vereadora da história de Curitiba. Ana Júlia foi uma das lideranças estudantis durante as ocupações dos colégios estaduais feitas em 2016. Nesta época, então com 16 anos de idade, ela fez uma fala aos deputados na Assembleia sobre as ocupações que a tornou bastante conhecida. Ana Júlia Ribeiro foi a candidata mais votada para a Câmara de Vereadores de Curitiba que não se elegeu. Ela teve 4.500 votos, ficando à frente de 18 parlamentares eleitos para as 38 vagas. Porém, por conta daquele quociente eleitoral, a jovem ficou de fora da Casa Legislativa por fazer menos votos que seus companheiros de PT, Carol D'Artora, professora Josete e Renato Freitas. Ana Júlia reforça o que já dizia na primeira posse, que irá continuar dando andamento às propostas do PT. Eu ainda tenho que cumprir, como da outra vez, o meu dever como suplente, que é quando ser convocada, assumir. Então, irei assumir na terça-feira com a ideia de continuar defendendo aquilo que são as pautas do nosso projeto político, de um projeto político do PT, a defesa irrestrita da educação pública, a defesa dos nossos direitos, de uma cidade, de uma Curitiba que de fato esteja preocupado com as pessoas e com a qualidade de vida das pessoas, né? Então, os projetos que a gente for tocar neste momento, a pauta da Câmara que eu vou ter que me inteirar melhor sobre o que está acontecendo, vão ser todas nesse sentido, de fazer a defesa dos nossos direitos. É isso, então, a Ana Júlia citou aí os recursos a que o vereador Renato Freitas, por enquanto ex-vereador Renato Freitas, ainda tem direito. Estou até vendo aqui, inclusive, o pedido do advogado dele, o Guilherme Gonçalves, que pediu na justiça, então, que seja anulado todo o procedimento contra o Renato Freitas. E ele tem 2 argumentos principais. Primeiro, que foi completamente desproporcional aos fatos imputados e provados contra o autor, né, dizendo que isso não poderia sequer, segundo o advogado, ser enquadrado como hipótese de quebra de decoro à invasão da igreja. E o principal argumento, na minha opinião aqui, é sobre o prazo. Nós já tínhamos adiantado isso aqui, né? O que a defesa do Renato Freitas alega é que tem lá um decreto-lei de 1967 que diz que se o processo não for concluído em 90 dias, né, o processo teria que ser arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Então ele diz que aquele processo teria vencido o prazo para ele ser julgado. Ocorre que é importante lembrar que o processo só não foi julgado no prazo adequado porque a defesa do Renato Freitas fez aí 3 pedidos, pelo menos, para que ele não ocorresse dentro do prazo. A primeira vez que a sessão foi marcada, eles conseguiram suspender. A segunda vez, a sessão aconteceu e eles conseguiram anular a sessão. Aí teve a terceira votação, que também cassou o Renato Freitas, e agora eles questionam de novo. Isso sem falar a escola naquela história sem pé nem cabeça, que ninguém explicou direito até agora, daquele e-mail que veio lá da República Tcheca, né, fazendo acusações contra o Freitas, aí em nome do então relator do caso. Aí ficou provado que era um hacker, enfim, que também levou mais um tempo, né? Inclusive
a primeira sessão foi suspensa justamente por isso, porque a juíza lá entendeu que tinha que aguardar laudos, enfim, que provaram o óbvio, né? Que aquilo tudo era uma mentirada, né? Que ninguém sabe quem a fez, né? Só sei que atrapalhou todo o procedimento. Eu ainda não entendi por que um hacker, escola lá da República Tcheca, olhou pro mundo e falou: olha, tem um rolo lá em Curitiba, no interior do Brasil, eu vou fazer uma confusão. Não me entra na cabeça o porquê alguém fez isso, mas enfim, fez, né? E aí ninguém foi punido. Aliás, tinha que punir, tem que descobrir quem fez isso e punir. Que seja na República Tcheca, né? Porque brincou com a cidade, né, escola? A gente tá tirando sarro aqui, obviamente, tentando levar com humor a situação que é muito grave, mas veja, atrapalhou a cidade. A Câmara de Vereadores da capital do Paraná está há 4, 5 meses debruçada sobre isso. Tem pautas importantes, mas imagino que tenha, pelo menos, para os vereadores tocarem. Mas a gente fica no vai e vem do Renato Freitas. Então, é importante que isso seja punido também. Mas, enfim, para terminar aqui, agora vai caber aí ao Poder Judiciário, cabe ao Poder Judiciário, no caso, decidir o que fazer. O juiz que está com o caso é o Marcelo de Rezende Castanho. Então, caberá a esse magistrado tomar a decisão que achar mais conveniente. Ô Mike, sabe o que me incomoda só na fala da vereadora que assumiu no lugar do Renato Freitas, a Ana Júlia? Da outra vez foi o mesmo discurso. Eu acredito na justiça, nada tá ganho, enfim. Eu só espero que esse discurso não atrapalhe o trabalho na Câmara, porque enquanto ela aguarda, a gente espera trabalho, a gente espera retorno pro cidadão curitibano. Eu posso não ter votado para ela, mas eu espero que ela devolva com trabalho o voto que alguém depositou nela. É o mínimo que se deve fazer enquanto aguarda o santo judiciário salvar ou não Renato Freitas. E é o que a gente fala aqui, né? O judiciário manda mais na Câmara que os vereadores, né? Tá lá o Renato Freitas com essa confusão, tá lá o Éder Borges com essa confusão, daí os vereadores tomam uma decisão, o judiciário manda voltar e fica nesse vai e vem a cidade com pautas mais importantes para serem debatidas, mas a Câmara fica de braços cruzados esperando a próxima canetada do judiciário. Tempos difíceis na democracia brasileira e não é diferente aqui em Curitiba. Agora 4h12.